se a gente conseguisse fabricar afetos na mesma velocidade com que a gente fabrica produtos? Muito prazer, eu sou a Alice Wilbratz, fundadora da primeira fábrica de afetos no mundo. E hoje eu vou mostrar como que todos nós podemos ter lucros gigantescos com essa fábrica. Mas antes, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar com amor assim, em abundância, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, tias. E eles nunca economizaram em falar eu te amo, nas palavras, nas atitudes, em pedir desculpas. Meus pais, eles quando faziam alguma coisa que eles não achavam que estava correto, eles não achavam errado chegar para nós, filhos, e falar, me desculpa por isso que eu fiz. Eu lembro que meu pai, todo sábado de manhã, ele chegava para mim e para os meus irmãos e falava assim, hoje é dia da gente ficar junto. Meu dia é inteiro para vocês. O que a gente vai fazer? E quando nós, eu e meus irmãos, queríamos ficar na internet jogando, ele sentava, ficava ali do nosso lado, presente. Até a gente cair a ficha quando a gente caía, para a gente fazer alguma coisa juntos. Minha mãe, ela sempre, antes de dormir, dava um beijinho na gente. Todos os dias, mesmo quando a gente ia dormir antes dela. Fazia uma oração com a gente. Almoço em família sempre foi muito importante. É uma regra nossa almoçarmos todos juntos. Então, essas oportunidades de presença e amor sempre estiveram presentes na minha vida. Só que eu fui muito rebelde na minha infância. Eu era uma criança bem difícil. E isso acabou que fez com que eu não percebesse, não desse valor ao ouro que eu tinha ali do meu lado. E quando eu cresci, mais ou menos nos meus 15, 16 anos, a ficha começou a cair. E eu percebi que eu precisava retribuir todo o afeto que eu recebia dos meus pais. Mas aí também eu aprendi nessa que a gente nunca vai conseguir retribuir tudo que os nossos pais nos deram, porque eles nos deram a vida. E isso é impossível a gente dar de volta. Mas quando essa ficha caiu, eu comecei a correr atrás de demonstrar todo o afeto que eu não tinha conseguido demonstrar. Não só para os meus pais, como para todas as pessoas na minha volta. E nesse processo de amadurecimento, eu fui vendo e percebendo que eles podiam não estar mais aqui amanhã. Que a vida tem limite. O nosso tempo, ele é finito. Essa é a nossa única certeza, né? Que a gente vai morrer. Então eu comecei, todo dia que eu acordava, eu comecei a pensar, nossa, eu posso não estar mais aqui amanhã. E meus pais também não. As pessoas que eu amo também não. E isso começou a ser meu maior combustível para demonstrar, para falar, para não adiar assuntos que eram importantes, para não adiar as perguntas que eu queria descobrir. A morte, então, se tornou o meu maior combustível. Pensar sobre isso não era um tabu para mim, e sim um gás, sabe? Mas aí, quando eu saí de casa, saí da minha bolha para estudar fora, eu percebi que o mundo lá fora não estava tão preparado assim para poder receber tanto afeto, tanta demonstração de imediato. As pessoas, elas se reprimiam um pouco. Eu sentia uma dificuldade nas pessoas de demonstrar. E eu até ouvia das minhas amigas, quando eu me mudei, falando assim, nossa, Alice, você é muito inocente. Você sai falando e expressando afeto, ou falando até sendo muito sincera com as pessoas. Isso afasta as pessoas. Principalmente naquela época que eu queria namorar, elas falavam, você tem que pisar, pisa que gruda. E eu nunca entendia isso. Eu falava, gente, mas como assim? Se eu pisar, vai grudar? E eu nunca concordei. Mas as pessoas ao meu redor viviam isso. Tanto em relacionamentos amorosos, quanto em todos. Era muita economia nesses afetos. Então, eu falei, preciso me encaixar. Vou tentar fazer isso. Então, me condenei muito por
por ser intensa em tudo que eu sentia. Eu achava que essa intensidade era um defeito e que eu precisava consertar e regular. Igual a gente regula o volume de rádio, assim, como se fosse muito fácil, né? E eu fui perdendo minhas forças na medida que eu fui tentando ser quem eu não era. E eu vi que eu tinha muito mais força quando eu liberava tudo que eu sentia do que quando eu tentava reprimir. Foi aí que eu entendi que eu preferia ser rejeitada a deixar de ser quem eu era. Entendi também que a minha intensidade era o meu maior superpoder. Quando eu entendi isso, veio também a percepção de que o preço que eu paguei para ter essa coragem, para enfrentar a vergonha, enfrentar essa rejeição, tem um preço alto. Mas a recompensa vai por mim. Ela é alta. E essa sede de viver intensamente tem muito a ver com o que eu percebi que vinha muito lá atrás, né? Com esse medo de morrer antes de ter vivido e expressado tudo que eu queria. Então, ao mesmo tempo que eu consegui chegar nesse resultado de que eu não vou tentar me encaixar onde vocês querem me colocar, eu vi que as pessoas ainda à minha volta não entendiam o que eu tinha percebido. Então, eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Eu falei, todo mundo precisa sentir isso que eu estou sentindo, tanto que é bom e tanto que a gente se sente livre quando a gente é a gente mesmo, quando a gente demonstra. E foi aí que nasceu a Fábrica de Afetos. Eu entendi que a gente só precisa de um empurrãozinho para dar certo. A vontade de mostrar que o nosso maior desperdício é economizar no amor e que a gente só precisa das perguntas certas, de coragem e de um pouquinho de cara de pau para poder fazer a vida valer mais a pena ser vivida, começou com essa ideia, que eu vou mostrar para vocês agora na prática. Eu quero que vocês virem agora para a pessoa que está do seu lado. Pode ser conhecido, desconhecido, de preferência que seja desconhecido, para a gente sair da nossa zona de conforto. E eu vou fazer uma pergunta e vocês respondam para a pessoa que está do seu lado. O que de mais belo você vê nessa pessoa hoje? Podem ir. Teve gente que fez para os dois lados que eu vi. Fez para um, depois para essa não economiza mesmo no afeto. No caso, essa pessoa foi minha mãe, que eu vi aqui na minha frente. Mas quem fez essa dinâmica viu que ao mesmo tempo que foi um pouquinho difícil, principalmente se você olhou para uma pessoa desconhecida, você sair da sua zona de conforto, você precisou de ser cara de pau. Você precisou de um empurrãozinho. Mas o que esse empurrãozinho te gerou? Olha quantos sorrisos foram gerados. Olha como você fez bem para o outro e como você se sentiu bem com isso. Bastou um empurrão e a gente demonstrar o que tem já dentro da gente. E é esse empurrão que a gente constrói com as ferramentas na Fábrica de Afetos. A gente traz as perguntas certas que a gente precisa para a nossa vida, para a gente conseguir expressar o que todo mundo tem dentro da gente. Todo mundo tem amor para distribuir, mas muitas vezes a gente não sabe como demonstrar. Então, por isso nasceu a Fábrica de Afetos. Com as perguntas certas, a gente consegue entender a história por trás das pessoas. A gente descobre um universo inteiro que existe dentro de cada pessoa. Então, imagina essa pessoa que você virou agora para ela e conversou. Como que você pode continuar uma conversa com ela e descobrir, olhar no olho dela, coisa que a gente tem feito tão pouco hoje em dia, né? Passamos muito mais tempo olhando para a tela do que olhando no olho das pessoas que convivem com a gente todos os dias.
A gente faz isso muito pouco. Então, como que a gente pode construir uma relação onde a gente traz mais perguntas para as pessoas e conhece mais a história dela? Porque assim a gente vai conseguir entender e ter mais empatia com as pessoas à nossa volta. Quando a gente entende por que ela age como ela age, por que ela fala como ela fala, ou faz o que faz. Quando a gente entende a história dessas pessoas, a motivação por trás de cada atitude, a gente tem menos raiva e mais amor. A gente tem empatia. E para isso, a gente também precisa entender que antes da gente querer ter coragem, a gente precisa se revelar. Primeiro preciso se revelar, mostrar quem a gente é, para depois a gente criar coragem. E essa coragem vai trazer confiança para a gente. E não o contrário. Porque o que a gente pensa é que primeiro eu vou ter confiança, depois essa confiança vai me dar coragem. E aí sim eu vou conseguir me revelar para o outro. Sendo que não é assim. A gente primeiro precisa se revelar. Eu lembro muito das vezes incontáveis vezes que a gente já recebeu feedback na nossa fábrica, das pessoas falando assim, nossa, quando eu usei a sua ferramenta, eu vi meu pai chorar pela primeira vez. Eu ouvi um eu te amo pela primeira vez. E incontáveis vezes eu já ouvi isso. E assim, tem uma que é uma das minhas preferidas, que aconteceu no Natal do ano passado. E uma menina tinha 5 anos que ela não via a família dela. E eles decidiram se reunir no Natal. Porque houve um desentendimento, a família tinha se separado. E eles se reuniram nesse Natal, novamente, completos desconhecidos, né? E o primo da namorada, de uma pessoa da família, levou a nossa ferramenta de conexão e deixou-la na mesa. Eles começaram a jogar com as perguntas que tinham ali. E a pessoa que me deu o feedback falava que a cada pergunta era uma descoberta nova, um frio na barriga, uma ansiedade para descobrir de verdade quem eram aquelas pessoas, que era sangue do sangue delas. E quanto perdão eles estavam demorando para fazer, para ter ali, por conta de orgulho, por falta dessas perguntas, por falta de entendimento da história e da motivação de cada um. E isso é o que mais acontece, né? A gente viver perto, mas ao mesmo tempo longe das pessoas, né? A gente está junto, mas separado. Porque a gente conhece no superficial as pessoas. Então tem sempre mais para a gente poder ouvir sobre o outro. A gente não pode viver a vida inteira ao lado de desconhecido, achando que são conhecidos, mas é apenas uma ilusão por a gente estar nesse superficial. Isso que é viver intensamente, sem medo de expressar o que a gente sente, sem desperdiçar um dia sequer da nossa vida. E aí eu queria falar e perguntar para vocês aqui, quais são as perguntas que vocês gostariam de saber? Da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Quanta coisa você ainda não sabe sobre eles. E mais, quantas perguntas você gostaria de poder fazer, mas nem pode, porque essa pessoa não está mais aqui. Por isso que a gente precisa começar hoje a ter essa coragem. Porque se a gente fizesse mais perguntas uns para os outros, imagina quantas histórias nós saberíamos e quanto que isso nos libertaria para demonstrar e amar mais. A gente precisa ter mais coragem de ter conversas difíceis, para não ter uma vida difícil, para não economizarmos nos afetos. E assim a gente consegue ser a nossa própria fábrica de afetos. Muito obrigada.